Aos 13 anos de idade, Ruth soube que seus pais planejavam enviá-la para junto de sua irmã mais velha, Rosa, num internato na Coreia do Norte. Ruth detestou a ideia de deixar sua casa, família e amigos. Ela chegou a orar a Deus na véspera de sua viagem para a escola, pedindo para morrer durante a noite. Ela escreveu: em 1937, eu já tinha meu futuro todo planejado. Jamais me casaria e passaria o resto da minha vida como missionária no Tibete. E continuou. Mas em 7 de julho daquele ano, os japoneses atacaram tropas chinesas na ponte Marco Polo, perto de Pequim, iniciando a ocupação do norte da China. E enquanto meu pai se preparava para a guerra, minha mãe me preparava para a faculdade nos Estados Unidos. Argumentei que tudo que eu precisava era aprender tibetano básico e uma Bíblia, e para isso não teria que viajar para o outro lado do mundo. Meus pais apenas sorriram e me embarcaram para os Estados Unidos. Não gostei nem um pouco. Nas primeiras férias de verão, Billy e Grady Wilson vendiam escovas juntos. Um tio de Billy disse que ele não duraria uma semana. Mas Billy estava determinado e disse que sentia como se tivesse o melhor produto do mundo. Acabou vendendo mais escovas do que qualquer um em sua região. Apesar do sucesso como vendedor, ele sabia que aquela não seria a sua vida e matriculou-se no seminário Bob Jones, mas abandonou um semestre depois, quando o diretor lhe disse que ele era um fracasso e que teria mais fracassos pela frente. Em 1937, Billy matriculou-se no Instituto Bíblico da Flórida e ali passou a progredir sob a orientação de tutores como John Minder e Cecil Underwood, que o ajudaram a definir o objetivo de sua vida. Ele começou a pregar para os troncos na margem do rio e apontava para eles como se fossem gente. Usava um dos troncos como se fosse um púlpito. E acho que as pessoas ao redor achavam ele um desequilibrado. Nunca tinham visto nada parecido. Ele só tinha 18 anos. Um ano depois, ele estava pregando para muita gente mesmo lá na Flórida. Eram 500 ou 1000 pessoas. Minha mãe e meu pai nem acreditavam. Eles decidiram viajar até lá na época do Natal para saber se era verdade o que diziam. E na primeira vez que eu ouvi pregar, ele pregava alto, mas tão alto que era inacreditável. Ele não precisava de microfone nem nada. Literalmente, dava para ouvi-lo a quase 500 metros. E a nossa mãe achou que ele pregava muito bem, mas ela disse: meu filho, você não pode pregar tão alto. Você vai espantar as pessoas. Enquanto cursava o seminário, ele foi ordenado pastor na Igreja Batista Peniel, em 1939. Ao se formar no Instituto Bíblico da Flórida aos 21 anos, ele foi diretamente para a Faculdade Wheaton, em Chicago, onde uma linda jovem fisgou seu coração e assim o manteve pelo resto de sua vida. When we were first introduced at Wheaton, he was carrying a load of furniture. May I add, I think that's the last stick of furniture he's ever carried. Billy Graham era um homem determinado no caminho de se tornar um evangelista. I passed him on the steps of Blanchard Hall. He was going down, I was going up. And my impression was, as a young man in a hurry, didn't think much more of it. Ruth Bell também tinha planos para o futuro. Tornar-se missionária no Tibete era seu único objetivo. Apesar da mútua e imediata atração um pelo outro, quase que à primeira vista, tanto Billy como Ruth continuaram focados em seus diferentes objetivos. I was frightened to death to ever ask her for a date, but I finally worked up enough courage to ask her to go at Christmas time to the Messiah that they were going to have in the chapel. And so I took her to the Messiah. And she was everything that I had heard about her, very beautiful and very warm and very friendly, and so our romance began at that time.
I remember coming back from the date and praying that night. I said, Lord, if you'll let me marry that man, I'll consider it the greatest privilege imaginable. Billy propôs casamento antes que Ruth deixasse a faculdade para cuidar de sua irmã Rosa, que havia contraído tuberculose. Ruth não podia dizer sim naquele momento, mas Billy estava certo de que ela pensaria seriamente no assunto durante a longa separação. Por fim, ela escreveu uma longa carta para Billy, dizendo que Deus havia tocado seu coração e que ela se casaria com ele. Ele ficou tão empolgado que saiu correndo e, após pregar naquela noite, nem se lembra do que falou e suspeita que o público também não lembre. Após a formatura em Wheaton, eles casaram-se em 13 de agosto de 1943 em Montreat, Carolina do Norte, onde os pais de Ruth foram morar após deixar a China, antes dos comunistas assumirem o poder. Logo após o casamento, Billy assumiu seu primeiro e único pastorado na Igreja Batista de Western Springs, Illinois, nos arredores de Chicago. A igreja tinha 35 membros e só teve recursos para construir o subsolo do que eles esperavam um dia ser o prédio completo da igreja. No tempo em que Billy era pastor em Western Springs, Torrey Johnson, um pregador de uma grande igreja em Chicago e apresentador de 2 programas de rádio, ofereceu a Billy a oportunidade de assumir o programa Canções da Noite. Seria o momento de uma grande virada em sua vida, o início de seu relacionamento com o grande público. I said, we've got to get George Beverly Shea. And they said, oh, you couldn't get an appointment with him. Said he's wanted by everybody. He's the best singer probably in the country. I went into Chicago, and the secretary there said I couldn't see him, I couldn't get an appointment. But I saw him through a glass door, and I just went over there and opened the door and walked in. Certa manhã, bateram em minha porta e lá estava um rapaz alto, de cabelo claro. E ele tinha 21 anos e eu 31. O rapaz era Billy Graham. Ele disse ter assumido um programa chamado Canções da Noite. Era numa estação de 50 mil watts, muito potente, sabe? Ele fez o programa durante os 18 meses em que foi pastor. Shea aceitou o convite de Billy para participar em Canções da Noite, e os primeiros programas foram transmitidos do já mencionado subsolo da igreja de Western Springs. Surgiram convites vindos de vários estados vizinhos, pedindo que Billy Graham pregasse em diversos eventos. Sua frequente ausência na igreja em Western Springs começou a causar descontentamento entre alguns diáconos que diziam que Billy ignorava suas responsabilidades, apesar de terem concordado com as viagens na ocasião em que lhe ofereceram o cargo de pastor. Naquela época, seu colega evangelista Torrey Johnson deu início ao ministério Mocidade para Cristo, oferecendo atividades alternativas para soldados e jovens na área de Chicago. Quando Mocidade para Cristo expandiu-se para outras cidades americanas e para o Canadá, Johnson convidou Billy para assumir algumas pregações. Esses fatores, somados à determinação de Billy Graham em pregar o evangelho em todo e qualquer lugar, logo fizeram com que ele renunciasse ao pastorado em Western Springs. Em dezembro de 1947, Billy aceitou tornar-se presidente da Faculdade Northwestern em Minneapolis, uma escola de ciências humanas e seminário teológico. Ao longo dos 4 anos à frente da Northwestern, ele continuou pregando nos encontros de Mocidade para Cristo por todo o país. Ele passava mais da metade do tempo em viagem. Tornei-me novamente um vendedor, ele disse, desta vez sem um monstruário de escovas, mas expondo minha Bíblia.